Olá, amigos, chegamos à nossa lição de sexta-feira. Você já parou para pensar que nós humanos temos uma tendência ruim em menosprezar, em ignorar, em não dar valor àquilo que é próximo e conhecido? E geralmente respeitamos, valorizamos e admiramos aquilo que é desconhecido, que está distante? Quantas pessoas não fazem isso, ignoram aqueles que estão mais próximos? Às vezes o pior de nós resta para as pessoas que a gente mais desamar, que estão mais próximas a nós. Fizemos isto com Jesus. Quando Deus se fez carne, se tornou conhecido, se tornou próximo, íntimo à humanidade, nós o rejeitamos. O profeta Isaías diz isso no capítulo 53 do seu livro. Nós o tínhamos por rejeitado, desprezado, afligido, ferido de Deus, não é? Quando Jesus nasceu neste mundo, o primeiro Natal, só alguns pastores, que eram uma classe rejeitada, estavam ali para presenciar. Mesmo os magos chegaram apenas 2 anos depois, embora alguns achem que eles chegaram no mesmo dia, não, chegaram 2 anos depois. Os líderes da nação, os religiosos da nação, os sacerdotes, ninguém estava esperando. Quando Jesus aparece em seu ministério adulto já, eles o desprezam, eles o rejeitam, dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguns que se aproximavam dele tinham interesses políticos e militares. E aí nós vamos a João capítulo 1, não é? No versículo 11 diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O seu povo o rejeitou. O seu povo não aceitou. Por quê? Porque Jesus, como já dissemos, não cumpria as expectativas deles. No ano de 2007, o jornal The Washington Post fez uma experiência social muito interessante. Em um dos metrôs ali de Boston, colocou um dos principais, se não o principal violinista de toda a era moderna, Joshua Bell, para tocar ali no metrô. Joshua Bell foi ao metrô com seu violino, um Stradivarius de cerca de 5 milhões de dólares para tocar. O The Washington Post queria nessa experiência ver quantas pessoas reconheceriam o famoso violinista, reconheceriam a nobre arte da música, um dos melhores da música, em meio ao comum, ao cotidiano da vida. E ele então, por cerca de 3 horas, ficou ali tocando com seu violino Stradivarius de mais de 5 milhões. Tocou as mais belas canções de Bach, de Beethoven, de Chopin, entre muitas outras. Poucas pessoas passaram ali e pararam para ouvir. E nessas horas que Joshua Bell tocou ali, ele arrecadou cerca de 32 dólares e 80 centavos, contando que uma mulher que o reconheceu deixou 20 dólares na sua caixinha ali, onde recebia um pouquinho de dinheiro, como os artistas de rua fazem no mundo afora. Os outros depositavam centavos. Curioso que naquela mesma semana, Joshua Bell ia tocar ali em Boston, em uma das principais casas de concerto de Boston, e o ingresso mais barato custava 100 dólares. E ali ele estava, tocando gratuitamente para todo mundo. Mas em meio à correria do dia a dia, em meio às preocupações do dia a dia, as tarefas do dia a dia, não reconheceram o excepcional em meio ao cotidiano, não reconheceram o extraordinário em meio às coisas ordinárias da vida. Quando Cristo veio, o maior de todos os tempos, muitos não o reconheceram na sua época. Muitos o rejeitam, não aceitam, não o reconhecem hoje também. Que isso não ocorra, nem comigo nem com você. Que nós possamos reconhecer Jesus de Nazaré, aquele que dividiu a história em antes dele e depois dele. Mesmo os que não creem em Cristo, têm que contar a história antes dele e depois dele. Ele impactou o mundo da sua época. Ele impactou o Império Romano. Ele impactou a história do mundo. Mas ele quer impactar a história da sua vida. Você pode reconhecê-lo nos pequenos detalhes, no dia a dia. Que Deus abençoe você.